Moçada, a gente conversa um pouquinho melhor sobre como funciona a parede celular lá nas bactérias, né? Estou falando aqui da parede celular de eubactérias, onde você tem o principal componente dessa parede celular, exatamente um composto chamado de peptídeo-glicana, também conhecido com o nome de peptoglicana, ou ainda, gente, conhecido pelo nome de mucopeptídeo, aqui na parada. Sendo pessoas que, o que é que vai ser essa peptídeo-glicana, o que é que vai ser esse peptoglicana, esse mucopeptídeo? Peptídeo-glicana, mucopeptídeo, ele vai ser um composto formado, por sua vez, de duas substâncias químicas. Mureína, moçada, vai ser um polissacarídeo, vai ser formado por dois açúcares aminados, ou seja, dois açúcares que apresentam grupamentos amina alternados. Esses dois açúcares aminados que se alternam para formar a mureína são lá o ácido N-acetilmurâmico e, moçada, a N-acetilglicosamina. Eita, moçada, nomes muito pesados, né? Isso quer dizer que mesmo o pessoal do vestibular tradicional, é muito pouco provável que alguém coloque esses nomes tão feios. É uma ou outra questão mais doidinha que de repente pode falar sobre isso. Em outras palavras, veja aí as provas que você vai fazer, se ela é de cobrar esses detalhes de detalhes, né? Que pode cair em vestibular, pode, mas não é a coisa lá mais frequente do mundo. Então, principal componente, peptídeo-glicana, peptoglicana, mucopeptídeo, formado lá de mureína, polissacarídeo, constituído, né, por dois açúcares aminados que se alternam. Ácido N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina. Além da mureína, um composto chamado de tetrapeptídeo. Onde, moçada, o tetrapeptídeo, ele vai ser formado por 4 aminoácidos, sendo pessoas, daí o nome tetrapeptídeos, 4 aminoácidos ligados entre si, que por sua vez conectam as camadas de mureína, as várias camadas de mureína. Claro que alguém está me xingando aí, xingando toda a minha família e tal, né? Vamos lá, com calma. Como é que funciona a mureína? A gente tem ácido N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina. Ácido N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina. Ácido N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina alternados. Isso aqui vai ser exatamente a mureína. Sendo que nós teremos, moçada, várias camadas de mureína. Lá vou eu, outra camada de mureína. Então, os dois açúcares alternados formando o polissacarídeo. Outra camada de mureína, ácido N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina. Ácido N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina. Ácido N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina. Mureína aqui na parada. E, moçada, conectando as camadas de mureína, nós temos o tetrapeptídeo. 1, 2, 3, 4 aminoácidos. 1, 2, 3, 4 aminoácidos. 1, 2, 3, 4 aminoácidos. E a gente vai ter os tetrapeptídeos ligados exatamente aos resíduos de ácido N-acetilmurâmico para poder conectar a mureína. Na soma, moçada, dessa estrutura toda, mureína e os tetrapeptídeos, mureína e os tetrapeptídeos, a soma dessa estrutura toda, exatamente a peptoglicana, peptídeo-glicana, mucopeptídeo aqui na parada. Então, nós temos que nas eubactérias, a parede celular bacteriana tem esse componente principalmente, com exceção daquelas bactérias micoplasma, né, que são as únicas eubactérias que não vão apresentar parede celular. E, gente, isso aqui é o componente principal, mas não vai ser único na parede celular de algumas bactérias. Tanto é que, de acordo com o tipo de parede celular que as bactérias podem ter, nós vamos classificar as bactérias em dois conjuntos, a chamada classificação de Gram. Bactérias, moçada, podem ser Gram positivas, podem ser Gram negativas. Bactérias, moçada, que são Gram positivas
são bactérias, moçada, que vão se corar por um corante chamado de corante de Gram. Corante de Gram, moçada, ele é a base de um material chamado de violeta de genciana. E, gente, essa desgraça aqui vai ser de cor roxa. Então, gram positiva se cora pelo corante de Gram e vai ser roxo. E alguém, claro, puto da vida de novo, né? Silane, o que é que me interessa saber? A cor da porra da bactéria. Beleza, isso é o de menos. O que é que me interessa? É que nas bactérias gram positivas, você tem que a parede celular é formada de uma camada espessa de peptoglicana. Uma camada grossona, uma camada espessa de peptoglicana. Exatamente, moçada, então, como funciona a parede celular das bactérias gram-positivas. E de novo alguém está puto da vida pensando, meu Deus, do que é que me interessa saber? Do que é feita a parede celular da bactéria? Ah, moçada, interessa sim. Porque, por exemplo, como é que funciona um antibiótico? Antibiótico, né, moçada? Exatamente drogas que vão trabalhar contra bactérias, ou seja, drogas que vão combater bactérias. E, gente, para você conseguir combater a bactéria, você vai ter que ir atrás de alguma coisa que tenha na bactéria diferente de você, né? Porque eu não posso usar um antibiótico que ataque a bactéria e ataque a minha célula também, né? Senão eu vou me lascar. O antibiótico ideal é aquele antibiótico que mata a bactéria, mas não afeta você. Porque se o antibiótico matar a bactéria e te matar também, bala é antibiótico, né? Você tem, por exemplo, moçada lá, né, que qualquer coisa que mate a pessoa é antibiótico. Tiro é antibiótico, facada é antibiótico, que vai matar a bactéria também junto com a pessoa. Eu quero, moçada, pelo amor de Deus, alguma coisa que mate a bactéria, mas deixe a sua célula intacta. De maneira que estudar a diferença entre a célula bacteriana e as células humanas é fundamental para você descobrir as diferenças, para você ver onde é que você pode atacar a bactéria sem atacar a gente. E, por exemplo, nossas células não têm parede celular. Isso quer dizer que atacar a parede celular da bactéria é bem bacana. Porque se atacar a parede celular da bactéria, lasca a bactéria, mas não me afeta porque eu não tenho parede celular. Nesse caso, pessoas, a gente tem que bactérias gram-positivas são exatamente vulneráveis ao primeiro antibiótico desenvolvido pela medicina e o mais usado até hoje, que é a penicilina. Certa vez eu comentei que penicilina, né? Amoxicilina é penicilina, benzetacil é penicilina, são versões da penicilina. Então, basicamente, nós temos que bactérias gram-positivas são vulneráveis à penicilina, que a penicilina ela age exatamente inibindo a formação do componente peptoglicana da parede celular da bactéria. Isso quer dizer que toda vez que você tem uma infecção que ela é causada por bactérias gram-positivas, eu posso usar penicilina. Ótimo, né? Penicilina é muito legal, porque eu não tenho parede celular, então ela não me afeta. Mas afeta a bactéria porque a bactéria tem lá parede celular. Alguém briga comigo, ô Landim, por que inibir a formação da peptoglicana, a bactéria acaba morrendo? O que acontece, moçada, é que a bactéria ela é naturalmente hipertônica em relação ao meio em que ela vive. Por favor, me ajuda. Se a bactéria é hipertônica, osmose, tendência dela é ganhar ou perder água por osmose? Por osmose, a água vai do meio hipo para o meio hiper, então a bactéria está o tempo inteiro ganhando água. A bactéria só não explode porque você tem uma parede celular rígida que impede que a célula bacteriana sofra plasmoptise, impede que a célula bacteriana ela morra. Entretanto, moçada, se você vai lá e usa penicilina, inibe a formação da parede celular da bactéria, então a bactéria não terá mais parede celular. No que não tem mais parede celular, o resultado é que a água vai do meio hipo para o meio hiper, a bactéria ganha água e com isso a bactéria explode, sofre plasmoptise devido à água e morre. Tchau, tchau, bactéria. Sem que me afete porque eu não tenho parede celular, então antibiótico do tipo penicilina é inofensivo para mim. Daí, moçada, qual a importância de saber o tipo de bactéria? Quando eu uso o corante de Gram, se ela é bactéria gram-positiva, parede celular dela, camada espessa de peptoglicana,
vulnerável à penicilina, eu já sei que eu posso usar penicilina para poder tratar. Claro, a não ser que a pessoa seja alérgica ou que a bactéria esteja resistente à penicilina de algum jeito, mas a princípio, bactérias gram-positivas são vulneráveis à penicilina. As bactérias gram-negativas, elas não se coram pelo corante de gram. O nome óbvio, né? Então elas não vão se corar pelo corante de gram. Entretanto, elas são coradas por um outro corante. Elas se coram por um corante chamado de fucsina básica. Obviamente, né, moçada? De novo, cair isso aqui numa questão de vestibular, a probabilidade é muitíssimo pequena. Já caiu? Já, em vestibulares muito maluquinhos. Depois você vê quais são as provas que você vai fazer. Se ela for daquelas bem maluquinhas, você se preocupa com isso. A fucsina básica, ela é de coloração vermelha. Sabe como é que eu sei se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa? Eu jogo o corante de gram e a fucsina básica. Pá! Joguei os dois corantes. Quem ficar roxo é gram-positivo. Quem ficar vermelho é gram-negativo. Sendo pessoas que a diferença está na parede celular. Em relação às bactérias gram-negativas, a parede celular ela vai ser dotada de uma camada de peptoglicana bem mais fina do que nas bactérias gram-positivas. E, na verdade, essa parede celular ela apresenta 4 camadas na estrutura dela. Estrutura, moçada, lá da parede celular das bactérias gram-negativas é bem complicadinha, infelizmente ela é bem pesada. Vou organizar as 4 camadas, da mais de dentro para mais de fora. Camada, moçada, de número 1, a camada de peptoglicana, sendo que essa camada de peptoglicana ela é mais fininha, ela é mais delgada. Então, nas gram-positivas, a camada espessa de peptoglicana. Aqui a peptoglicana bem mais delgada. Essa aqui é a camada mais interna das 4. Segunda camada, moçada, chama lá de lipoproteína. Sendo que a lipoproteína ela tem um papel de conectar a peptoglicana à terceira camada, chamada de membrana externa. Terceira camada, moçada, membrana externa. Sendo, gente, que a membrana externa ela é muito parecida com a membrana celular. Ela é bem semelhante à membrana plasmática. Vou abreviar aqui, tá? MP, membrana plasmática. Ou seja, quando eu falo que ela é bem semelhante à membrana plasmática, ela é formada de uma bicamada de fosfolipídios com proteínas em mosaico fluido. Em outras palavras, tá, lindinhos? É como se as bactérias gram-negativas elas tivessem 2 membranas. Tem a membrana celular de verdade e tem a membrana externa semelhante à membrana celular de verdade. O quarto e último componente da parede celular nas bactérias gram-negativas chama lá de lipopolissacarídeo, ou ainda, moçada, LPS, né? Lipopolissacarídeo, LPS aqui na brincadeira. LPS, moçada, ele vai ser o componente mais externo da parede celular gram-negativa e ele, moçada, tem uma ação de endotoxina. O que a gente quer dizer com isso? Endo dentro, né? Gente, é uma toxina inerente à própria bactéria. Bactérias gram-negativas, elas são mais escrotas do que as bactérias gram-positivas, porque a bactéria gram-negativa, parada, sem fazer nada, ela já está errado. Ela é naturalmente tóxica para a gente. Um dos componentes dela, né, o componente mais externo da parede celular, é naturalmente tóxico para a gente. Não, a toxina endo, dentro, inerente à própria estrutura da bactéria. Então ela, por natureza, ela acaba sendo tóxica para a gente. Que tal pegar todos esses componentes da parede celular e, moçada, organizar? Era uma vez a nossa simpática bactéria, e na bactéria eu vou então pegar isso aqui e vou organizar os componentes da parede celular bacteriana. Na verdade, né, moçada, a gente começa aqui lembrando sobre a membrana. Tá, a membrana plasmática, uma bicamada de fosfolipídios, com proteínas mergulhadas em mosaico fluido, e daí por diante. Então, comecei aqui o meu esquema representando para vocês
a estrutura lá da membrana plasmática. Por fora, moçada, da membrana plasmática, primeiro componente da parede celular da bactéria gram-negativa. Você vai ter a camada de peptidoglicana. Só que essa camada de peptidoglicana, ela vai ser fininha. Ela não é muito grossa, não. Ela está associada lá a uma série de estruturas, que são as lipoproteínas, onde, gente, a lipoproteína, ela vai estar conectando a peptoglicana à segunda das membranas, né? Que é exatamente a membrana externa. Membrana externa, gente, nota aí pelo meu desenho feioso, é mais ou menos a mesma estrutura que a membrana plasmática da bactéria, uma bicamada de fosfolipídios e proteínas. Claro que os fosfolipídios são diferentes dos da membrana plasmática, mas, moçada, de qualquer maneira são fosfolipídios, proteínas, é muito parecido, não é igual. As proteínas são diferentes, os fosfolipídios são diferentes, mas fato, é muito parecido, e aí você tem lá a membrana externa. A membrana externa, por sua vez, conectada ao último dos componentes aqui na brincadeira, esse último dos componentes, exatamente a camada de lipopolissacarídeo. Somando, moçada, esses 4 componentes, então, peptoglicana, lipoproteína, membrana externa e lipopolissacarídeo, nós temos lá a parede celular das bactérias gram-negativas. Então, a membrana plasmática da bactéria está aqui. Isso aqui tudo vai ser a parede celular, peptoglicana, lipoproteína, membrana externa, lipopolissacarídeo. Uma besteirinha de nada, tá? Já que a gente já está usando um bocado de nome feio, um a mais, um a menos, né? Vai, sei lá, mexer muito na sua vida. Lipoproteína e peptoglicana juntos são chamados de periplasma. É porque está lá entre a membrana interna e a membrana externa. Então, periplasma é a peptoglicana mais a lipoproteína, membrana externa, lipopolissacarídeo, os 4 componentes. A membrana plasmática, claro, não faz parte da parede celular. Isso aqui, né, gente, pelo amor de Deus, a membrana plasmática, a membrana celular da bactériazinha aqui na parada. Muito bem, desenho feito, né, moçada? Horroroso aqui pra gente, né, para poder descrever a estrutura da parede celular bacteriana, né, no caso da bactéria gram-negativa. E vamos ao que interessa. Do que é que me interessa saber, Landim? Se a bactéria é gram-positiva, se a bactéria é gram-negativa e daí por diante. O que é que me interessa? Ora, moçada, bactérias gram-negativas, elas não são vulneráveis à penicilina. Em outras palavras, quando a bactéria é gram-positiva, eu sei que eu posso usar amoxicilina, benzilpenicilina, né? Amoxil, benzetacil, e aí vai. Eu posso usar penicilina e derivados. Mas, moçada, se a bactéria é gram-negativa, penicilina não funciona muito bem. Por quê? Como é mesmo que a penicilina trabalha, penicilina, ela inibe a formação da peptoglicana da parede celular. Uma vez que a bactéria gram-negativa, ela apresenta aquela camada de peptoglicana lá dentro, gente, simplesmente a penicilina vem aqui de fora e ela não consegue atravessar a membrana externa para conseguir chegar na peptoglicana. Se você vai lá, por exemplo, e usa penicilina, a penicilina teria que atravessar a membrana externa para poder atingir a peptoglicana. Ainda tem outro detalhe, né? A camada de peptoglicana na bactéria gram-negativa, ela vai ser fininha, delgada. Então ela não é tão importante. Então não é vulnerável à penicilina, uma vez que a penicilina ela ataca a peptoglicana, penicilina, moçada, nesse caso, ela tem dificuldade de atingir a camada de peptoglicana exatamente porque ela não consegue atravessar a membrana externa. Então a membrana externa, ela não deixa a penicilina atacar a peptoglicana. Com outro detalhe, né? Você tem outro detalhezinho, que a peptoglicana, nas bactérias gram-negativas, ela vai ser mais fininha, ela é mais delgada, não sendo tão importante como nas bactérias gram-positivas. O resultado, né, gente? Já que
a bactéria gram-negativa não é vulnerável à penicilina, isso quer dizer que a gente vai ter que utilizar outros antibióticos. Por que que para cada doença bacteriana você tem um antibiótico diferente? Ora, porque o médico vai estudar para saber qual é o tipo de bactéria. Se ele sabe que a bactéria que causa a doença, ela é gram-positiva, eu vou passar penicilina. Amoxicilina, benzilpenicilina, né? Amoxil, benzetacil e aí vai. Mas se a bactéria, ela é gram-negativa, ela já não é vulnerável à penicilina, penicilina não consegue chegar na peptoglicana, a membrana externa não deixa, peptoglicana não é tão importante, então eu vou ter que usar outros antibióticos. Existem antibióticos que podem mexer na produção de RNA na bactéria, na produção de proteína na bactéria. Tem vários tipos de antibiótico, cada um deles tem uma ação diferente. O mais importante, que é bom que você conheça, é a penicilina. Inibir a formação da peptoglicana. Os outros, eu não me preocuparia tanto assim. O fato é, penicilina é bacana para gram positivo, para gram negativas já não é tão interessante. Uma vez que você tem lá algumas infecções, que a gente chama de infecções mistas, têm bactérias gram positivas, tem bactérias gram negativas, aí você tem os chamados antibióticos de amplo espectro. Antibióticos de amplo espectro são antibióticos que pegam tanto a bactéria gram positiva quanto a bactéria gram negativa. Um termozinho interessante a respeito lá de antibióticos é que o antibiótico, moçada, uma droga, ele pode ter duas possíveis ações. Ele pode ser bactericida, ele pode ser bacteriostático aqui na parada. Quando a gente fala em bactericida, quer dizer que ele mata a bactéria diretamente. Quando a gente fala em bacteriostático, ele não chega a matar a bactéria, mas inibe a reprodução das bactérias. Claro que antibióticos que são bactericidas são muito mais legais, né? Que eles matam logo a bactéria de cara. Mas, moçada, bacteriostáticos às vezes são interessantes, porque uma vez que eles inibem a reprodução da bactéria, diminui a quantidade de bactérias, facilitação dos antibióticos bactericidas, facilitação do sistema imunológico e daí por diante. Né? Às vezes eu pego uma bactéria e eu não sei qual é o antibiótico que está funcionando para ela. Normalmente o antibiótico é tal, mas a bactéria talvez seja resistente a esse antibiótico. Então o tratamento não está dando resultado. Daí a gente pode fazer um chamado teste de sensibilidade ao antibiótico. No teste de sensibilidade ao antibiótico, a gente vai verificar se uma determinada bactéria é vulnerável a um determinado antibiótico em particular. Então, a princípio, gram positiva, penicilina, gram negativa, outros antibióticos. Mas às vezes, mesmo isso não dá certo. Então, a gente vai lá, dá uma verificada. No teste de sensibilidade ao antibiótico, a gente, moçada, pega discos de papel embebidos com antibiótico. Então, você tem lá o antibiótico 1, o antibiótico 2, o antibiótico 3, o antibiótico 4. E você coloca isso, moçada, num meio de cultura. Um meio de cultura, né, moçada? Ele vai ser exatamente um ambiente onde tem todos os nutrientes necessários para as bactérias se desenvolverem, se multiplicarem. E aí, moçada, nesse meio de cultura, a gente vai colocar exatamente as bactérias. O cidadão está, por exemplo, com uma crise de garganta, e essa crise de garganta, eu estou usando antibiótico e não está adiantando. Então, eu vou pegar, por exemplo, o muco da garganta dele, catarro lá da garganta dele, e vou colocar no meio de cultura. E, moçada, à medida que você coloca as bactérias no meio de cultura, as bactérias, moçada, elas vão se multiplicar, né? Enquanto tem lá no meio de cultura todos os nutrientes necessários para elas, elas vão se multiplicando, se multiplicando. Entretanto, elas vão se multiplicando, e onde tiver um antibiótico que consegue matar as bactérias, elas não conseguem se multiplicar ao redor desse antibiótico. Onde tiver um antibiótico que consegue matar as bactérias, ela não consegue se multiplicar ao redor desse antibiótico. A área, moçada, que eu estou riscando é a área onde você tem crescimento bacteriano. Então, as bactérias, elas cresceram em toda essa região que eu estou pintando aqui de preto. E as áreas, moçada, que estão não pintadas, as áreas que estão em branco, são áreas
onde as bactérias não conseguiriam crescer. Ora, por que as bactérias elas não conseguiriam crescer? Por causa, gente, da ação do antibiótico. Organizando um pouquinho melhor o meu desenho horroroso, né? Então, a gente vai ter, nessas regiões, nós tivemos crescimento bacteriano, e nas regiões que não foram pintadas, nós não temos o crescimento bacteriano. Quando eu falo em crescimento, no sentido de crescimento populacional de multiplicação. Daí, moçada, dos 4 antibióticos que eu testei, coloquei, moçada, o discozinho de papel com antibiótico 1, 2, 3 e 4 aqui na brincadeira. Quais são os piores? Pelo amor de Deus, né, moçada? Antibiótico 1, ao redor dele as bactérias cresceram normalmente. Isso aqui não é legal. Antibiótico 4, ao redor deles as bactérias cresceram normalmente. Não é legal. Entretanto, ao redor do antibiótico 2, eu tenho toda essa região onde as bactérias não conseguiram crescer. Então, antibiótico 2 já é mais eficaz. Antibiótico 3 teve essa região aqui que as bactérias não conseguiram crescer. Então, antibiótico 3, ele vai ser, então, eficaz. Então, no teste de sensibilidade ao antibiótico, a gente vai lá, coloca o meio de cultura com bactérias e antibióticos. Vê onde você teve o crescimento das bactérias. É que o antibiótico não dá certo. Onde você não teve o crescimento lá das bactérias, é exatamente onde o antibiótico funciona. Então, as áreas sem crescimento bacteriano é porque o antibiótico trabalhou. Nesse caso, os antibióticos 2 e 3, né, ao redor deles, esses antibióticos 2 e 3, eles impediram o crescimento bacteriano. Uma vez que eles impediram o crescimento bacteriano, isso quer dizer que no nosso teste, eles devem ser os antibióticos mais eficazes contra a bactéria que está causando a infecção.